Bom dia, bem-vindo ao meu canal, graça e paz. Quanto tempo não nos falamos, não passo por aqui, mas hoje, logo pela madrugada, Jesus já me incomodava a estar falando com vocês aqui neste canal, né? E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos deu uma ministração, né? E o tema da ministração é quando o galo canta e o olhar de Jesus nos encontra. Vamos falar sobre quem, gente? Quem aí sabe sobre quem nós vamos falar hoje? Sobre Pedro. Prepara o teu coração então e vamos lá ouvir a palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 22, do versículo 60 ao 62, nós vamos ler essa palavra que diz assim: Mas Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Veja bem, existe um momento na vida de Pedro que revela algo profundamente humano e profundamente divino ao mesmo tempo. Pedro disse que nunca negaria Jesus Cristo. Ele estava confiante, forte e decidido a não negar. Mas diante a pressão, tanta pressão, diante do medo, diante da insegurança, ele negou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Meu Deus! E então o galo cantou. Mas o que mais marca, meu querido e minha querida, nessa história não é o canto do galo, não. O que mais marca nessa história é o olhar de Jesus. A Bíblia diz que naquele instante, Jesus olhou para Pedro. Imagina essa cena aí na sua cabeça. Jesus olhando para Pedro. Mas não foi um olhar de condenação. Não foi um olhar de rejeição. Foi um olhar que dizia: eu sabia, Pedro, mas ainda eu te amo. Olha só. Olha o olhar de Jesus. O olhar de Jesus não é um olhar de rejeição, não é um olhar de condenação. É um olhar para mim e para você neste dia. Eu sabia, Vanessa. Eu já sabia, Vanessa. Mas eu te amo. E naquele momento, o que acontece? Pedro se quebra. Eu fico imaginando Pedro, todo desconcertado. E ele sai chorando amargamente. Porque Jesus já havia dito, né, querido? Jesus já havia dito, não é, querida? Deus não se surpreende com a sua queda. Deus sabe. Deus já sabe o que vai acontecer. Jesus já sabe o que vai acontecer. Ele não se surpreende. Jesus já tinha dito a Pedro que ele iria o negar. Ou seja, a falha de Pedro não pegou Deus de surpresa. Nós não pegamos Deus de surpresa. Deus já sabe tudo que vai acontecer, não é mesmo?
Da mesma forma, Deus conhece suas fraquezas, as minhas fraquezas, os seus medos, os meus medos, seus momentos de queda, os meus momentos de queda. E mesmo assim, Ele continua te chamando pelo nome. Vem, Vanessa. Vem. Escute Deus chamar você nesse dia pelo teu nome. Ele te conhece. Ele sabe quando é você que está clamando, quando é você que está chorando. Ele te conhece pelo nome, te chama pelo nome. Olha só que coisa tremenda. O problema, queridos, não é cair. Não, o problema é achar que depois da queda não existe um caminho de volta. Se engana quem pensa assim. Porque existe sim. Porque Jesus chama você pelo nome. O galo canta para despertar, não para condenar. Preste atenção nisto. Quando o galo canta, ele canta para despertar Pedro e não foi para condenar. Olha, aqui em casa tem um galo. E quando este galo canta, Jesus, eu lembro-me desta passagem de Pedro. Quando este galo canta, eu logo lembro de Pedro. Então vejo que foi um momento em que Pedro percebeu: eu falhei, mas ainda há consciência dentro de mim. Quantas vezes, querido e querida, Deus usa situações, Deus usa palavras, crises para nos despertar. Quantas vezes? Não é para te destruir. Isto que está acontecendo não é para te destruir. É para te trazer de volta. O galo canta, não é para te condenar. Mas o galo canta para que você desperte. O que está acontecendo não é para te condenar. É para que você acorde, te traga de volta. O choro de Pedro não foi o fim, foi o começo. O teu choro não é o fim, o teu choro é o começo. Pedro chorou sim, mas aquele choro não era de derrota, era de arrependimento. E arrependimento verdadeiro não afasta você de Deus. O arrependimento verdadeiro te aproxima de Deus. É isto que está acontecendo hoje, te aproximando de Deus. Mais tarde, o mesmo Pedro que negou foi restaurado, foi levantado, foi usado poderosamente. E Deus, querido, Deus, querida, quer te usar poderosamente. É isto que Deus tem para dizer para você. Não há condenação. O que está acontecendo não é para te destruir. Deus agora te levanta pelas tuas mãos, chama você pelo teu nome e Ele quer te usar poderosamente. Existe vida depois da sua pior falha. Existe vida, querido. Existe vida. Receba vida. Receba em nome de Jesus. Que seus ouvidos espirituais possam estar abertos para ouvir Jesus lhe chamando pelo nome. Vem Pedro, vem Maria, vem Vanessa. Oh, aleluia. Talvez você se veja em Pedro hoje. Prometeu e não cumpriu. Falhou quando não podia falhar.
negou com atitudes, palavras ou decisões. Já aconteceu isso com você? Em algum momento já aconteceu isso? Você já se viu como Pedro? Mas escute uma coisa com muita clareza. Jesus não terminou com Pedro depois da negação. E ele não terminou com você. Tá acabado. Ai, eu errei, eu falhei, eu traí, eu neguei. Meu Deus, e agora? Ei, tem arrependimento. Porque o arrependimento te aproxima de Deus. E quando você se arrepende, se aproxima de Deus, Ele te chama pelo nome. Ei, Vanessa, eu quero te usar poderosamente. Ah, mas aconteceu tanta coisa, você não sabe, querido. Deus é um Deus que restaura. Quando você se arrepende, quando você se aproxima, Ele te levanta. Ele levantou Pedro, Ele também te levanta. Ele usou poderosamente Pedro. Querido, se aprofunde na palavra de Deus e você vai ver que Deus usou Pedro poderosamente depois que Pedro negou Ele por 3 vezes. E Deus quer te usar. Não importa o que aconteceu. Não importa. Deus quer te usar. Aleluia. O olhar de Jesus ainda está sobre você, está sobre mim. Não pare de acusar. Não para te acusar, mas para te restaurar. Deus quer restaurar você. Deus quer te usar. O olhar de Jesus ainda está sobre você, mas não é para te acusar este olhar. Este olhar de Jesus não é para te acusar. Este olhar de Jesus é para te restaurar. A restauração da parte de Deus para você. Quando o galo cantar na sua vida, quando vier a consciência, o peso, o despertar, não fuja. Pare de fugir. Pare de se esconder. Volte. Deus quer que você volte, porque Ele quer usar você. Você vê que na Bíblia diz sobre Jonas que Jonas fugiu. E o que aconteceu com Jonas? O grande peixe foi lá, o engoliu, estava fugindo. Não, estava em negação. Mas Deus queria usar Jonas. Deus queria usar Pedro. Pedro com toda a sua falha, com toda a sua negação. Deus usou Pedro poderosamente. Deus usou Jonas poderosamente. E Deus quer usar você e te chama pelo teu nome. Porque o mesmo Jesus que viu Pedro negar foi o mesmo que levantou para viver um propósito maior. Querido, Jesus te levanta hoje para viver um propósito maior. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir você glorificando. Eu posso ouvir você sentindo. Eu posso ouvir você ouvindo a voz de Jesus no seu ouvido, dizendo: vem que eu quero te usar. Aleluia. A sua queda não define o seu destino. O olhar de Jesus define. A sua queda não define o seu destino, mas o olhar de Jesus define. Jesus olhou Pedro quando Pedro o negou. Eu fico imaginando Pedro negando: não conheço. E de repente, Pedro olha, o olhar de Jesus ali voltou para ele. Mas aquele olhar era Jesus dizendo: eu sabia, Pedro, mas ainda eu tenho um grande propósito. Eu ainda tenho grandes coisas para fazer na tua vida.
Eu te levanto, Pedro. Tu caiu, mas eu te levanto. A sua queda não define o seu destino, mas o meu olhar, o olhar de Jesus, define. E hoje Jesus te olha. Hoje o olhar de Jesus te encontra. Jesus te encontra através do olhar dele e ainda lhe chama pelo nome. Vem, Vanessa. Vem, Maria. Vem, João. Vem, Pedro. Eu quero te usar. Queridos, que esta palavra possa entrar na tua mente, nos teus ouvidos, na tua alma e possa agir profundamente. Os teus ouvidos estejam ungidos para ouvir a voz do Senhor. Não permita que nenhuma outra voz entre aos seus ouvidos, a não ser a voz de Jesus. Vamos orar? Pai, nesse momento entramos em tua presença. Senhor, quando aquele galo cantou, Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Mas imediatamente o teu olhar de cura, de amor, de proteção, de propósito maior, encontrou o olhar de Pedro. O Senhor sabia, Pai, que tinha um propósito maior sobre a vida de Pedro, que o Senhor usaria ele tremendamente. E nesse momento eu creio, meu Pai, que o teu olhar nos encontra. Que o Senhor vai agora de encontro a esta vida, Senhor, que está dizendo, mas eu não consigo. Eu falhei, eu neguei, eu pequei. Oh, o teu olhar de misericórdia, de amor, encontra esta vida que está ouvindo agora esta oração, esse olhar que perdoa, esse olhar que levanta, esse olhar que diz, eu quero te usar, meu filho e minha filha. Oh, Deus, te adoramos nesta manhã, te engrandecemos o teu santo nome. Porque, Senhor, mesmo, Senhor, errando e pecando, o Senhor nos perdoa e nos levanta com autoridade. Começa a receber agora, querido e querida, a autoridade da parte de Deus. Ele te ama, Ele te perdoa. Ele pega você pelas mãos e te levanta. Ouça Deus chamar você pelo teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo toque do teu Espírito Santo. Obrigada, meu Deus. Obrigada por ter visitado, Senhor, essa pessoa, ter tocado, ter curado. Oh, meu Deus, obrigado porque está gerando testemunho nesse momento. Obrigado porque está havendo cura na alma, libertação, os nossos ouvidos espirituais estão sendo abertos, as nossas visões espirituais estão sendo abertas. Oh, meu Deus, alcança essa pessoa neste carro, Senhor. Alcança essa pessoa neste hospital. Alcança essa pessoa na empresa. Alcança essa pessoa em casa, Senhor. Oh, meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que ela vai cantar o hino da vitória. Eu creio que ela vai contar os testemunhos. Eu creio, Senhor. E obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu olhar. Obrigada, meu Deus. Que Deus abençoe a tua vida tremendamente. E tenha plena certeza que Deus te levanta para viver um propósito maior. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço.